Estamos aqui com a psicóloga Dalila França, ela que veio falar da saúde mental das crianças. Estamos no mês de janeiro, mês branco, e é muito importante vocês pais, saberem como funciona e o que deveremos fazer, nessa situação e também diagnosticar algo diferente e procurar logo um profissional. E estamos aqui com a Dalila ao vivo, 12 horas e 4 minutos. Boa tarde, Dalila. Um prazer ter você novamente aqui com a gente. Boa tarde, Jaque. O prazer é meu. Um carinho estar aqui, viu? E levar informação, para as pessoas que precisam. Hoje, feriado, deve ter bastante gente em casa, com seus pequenos, com seus adolescentes. Já começa a observar situações que diferenciam alguma coisa para a gente falar sobre, tá bom? Dalila, então é importante os pais, saberem essa situação da saúde mental. Eu fiz uma matéria ano passado falando sobre isso, de algumas crianças que estão procurando o CRAS do município e o registro é bem alto de crianças com depressão, com ansiedade. Então é importante, os pais ficarem atentos a esses sinais? Não tenha dúvida, é extremamente importante, porque assim, a saúde mental quanto a saúde física caminham juntos, O que é a saúde mental? É você estar bem emocional, psiquicamente e também fisicamente. Se eu tenho esse tripé, eu vou estar bem. Agora, a saúde mental, que é algo cognitivo, que é algo emocional, que é algo muito subjetivo, ela é de extrema importância. Eu posso ter um corpo perfeito, meu filho brincar, sorrir, mas emocionalmente lá naquele âmbito psíquico ele está adoecido. E aí cabe quem? O que está próximo, o pai, a mãe, o cuidador. Hoje a família modificou o padrão, de família. Então, é quem está perto. Então, a gente usa a palavra muito cuidador, tá, Jaque? O cuidador daquela criança, ele tem que estar muito atento. O mundo mudou, Tem um ditado africano que diz que é uma comunidade inteira para cuidar de uma criança, O educar, gerenciar padrões de comportamento, não cabe só uma mãe, um pai. É todos que estão ali em seu entorno. Eu queria que você falasse também sobre essa relação de quem está próximo pode afetar o psicológico da criança? Olha, com certeza. A ansiedade, por exemplo, crianças de pais ansiosos, 70% dessa criança de ter ansiedade. Pais depressivos, crianças depressivas. Porque nós, Jaque, somos o espelho, somos o reflexo dos nossos filhos. É interessante isso, você olha para a criança, eu trabalhei em escola há muitos anos, você olha para a criança, você nem precisa saber que ela é a mãe, só de você olhar, é a mãe do Joaquim, é a mãe da Maria, é a mãe do João. Eles trazem os pais deles em seu arquétipo para a escola. Então, muito cuidado. Se você está muito triste, se você está muito ansiosa, se você está muito depressiva, angustiada, seja com problemas caseiros, problema no trabalho, problemas de relacionamento, cuidado se o seu filho está perto, se seu adolescente está perto. Você influencia diretamente no psique do seu filho, do seu adolescente, do jovem também, Quantas vezes, Jacques, nós adultos começamos a bater um papo e você começa, Dalila, eu estou muito triste, eu estou muito acabado, eu estou isso, eu estou aquilo. E eu começo a entrar na sua energia. E eu comecei, mas eu também, olha, só de um papo de um adulto, agora você imagina uma criança que é criada do zero, vamos colocar os 3 anos, que é a medida infantil, Do 0 aos 6 anos, essa criança trazendo essas situações, esses valores, esses comportamentos inadequados dos pais. E eu não estou aqui para culpar pai ou mãe, não, Jaque. É porque quando nós, adultos, decidimos ser pai e decidimos ser mãe, a nossa vida automaticamente vai mudar. O meu comportamento vai mudar. Eu nunca mais serei a Dalila antes do Pedro. Hoje eu sou uma outra Dalila. Eu falo Pedro porque é o meu príncipe que eu tenho em casa. E ele nem gosta de chamar de príncipe. O Pedro. Adolescente. Desculpa, tá, Pedro? O Pedro que eu tenho em casa. Eu não sou mais a mesma Dalila, como você não é mais a mesma Jaque. Então, nosso nível de responsabilidade, de compromisso, olha só, para a gente pensar como é grandioso criar um ser humano com todas as suas habilidades emocionais, psíquicas,
psíquica, física, né? Para lidar com esse mundo, olha a minha responsabilidade. E como você falou, o pai, a mãe, o cuidador, quem está próximo, a avó, o tio, o avô, eles conseguem sim passar uma carga emocional para essa criança. E não sou eu, a Dalila, que estou falando, são os estudos científicos, são teóricos que trazem como meio o ambiente onde essa criança está inserida. Por isso o papel da escola na vida dessa criança, porque ela passa muito tempo na escola. Por isso o papel do professor, do assistente de aluno, todas essas pessoas pessoas dessa comunidade que estão em torno dessa criança que vai forjar o adulto de amanhã. Eu sou a criança de antes. A Dalila está aqui a partir do que eu fui construída. A Jaque é a criança, é a adulta de hoje, que é a criança de antes. Então, Jaque, o poder do ser humano, do adulto que está em torno, faz muita diferença. E já chegaram mensagens aqui no 8127-0364. Vamos para a primeira pergunta, que fala o seguinte: quais são os sinais de que uma criança pode estar enfrentando dificuldades emocionais ou psicológicas? Carlos, Cidade Satélite. Bom dia, Carlos. Obrigada pela pergunta. Olha, os sinais, como eu falei, o cuidador ele tem um papel predominante na vida dessa criança. Você percebeu mudança de comportamento. Uma das coisas que a gente percebe muito na escola, já que eles começam a dizer, eu tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga, eu quero ir para minha casa. Ou então, muito irritado. Tudo que você fala é motivo daquela criança e ela não tinha esse comportamento. Não está dormindo bem. Poxa, meu filho não está dormindo bem, o que está acontecendo? O sono, ele é um marco de habilidades e de desenvolvimento que nós seres humanos temos. Se eu tenho um bom sono, eu vou ter um bom dia. Se eu tenho um sono ruim, eu vou ter um dia ruim. Então, se o meu filho dormia bem, claro, tem crianças que não têm um sono bom, e aí o pai já levou no pediatra, mas aquela criança que tem um sono linear, que tem um sono tranquilo, mudou seu comportamento, faz xixi na cama, que não fazia antes, que muitos voltam a fazer xixi na cama. Como eu falei, as dores de barriga, dores de cabeça, irritado, ou se isola. Do nada, o seu filho é uma criança que adora brincar com os carrinhos, ir no parque com você, daí você chama, já não quer ir mais, quer ficar em casa. O isolamento. Então, são pequenas situações que só quem está muito presente consegue perceber. Por isso que na escola, o professor, que ele é muito atento, ele observa situações e modificações de padrão de comportamento, e ele avisa a família, né? Algumas famílias aceitam, vão atrás de procurar ajuda, no CRAS, no caso. Outras nem tanto, e tá tudo bem, cada um escolhe como vai criar a sua cria, né? Mas lembrando que você tem uma responsabilidade sobre esse humano que vai crescer. Então, sinais são esses, os básicos. E outra, não dá para eu dizer aqui muito claro e específico, porque cada criança é única, cada família tem uma maneira cultural de ser, de agir, de comportar. Então, o filho do Carlos, eu não conheço o padrão familiar dele, né? Eu não conheço o meio social, eu não sei como é que ele educa aquela criança. Mas um dos sinais que eu posso dizer que é generalizado, assim, são esses. A criança se isola, há o sono modificado, as dores que não tinha antes, que começam a acontecer, querer se isolar, não querer mais brincar, um choro constante, chora sem saber por que está chorando, dor no peito, assim, diz, eu estou com a falta de ar. Então, são que hoje nós, os psicólogos, entendemos que é algo muito generalizado, mas eu precisaria ter uma conversa muito mais presente, olho no olho, entender todo aquele padrão e contexto familiar. Danila, é importante esse olhar no comportamento da criança, né? Total. Toda diferença, alguma coisa aconteceu. Olha, nenhuma mudança de comportamento é por acaso, né? Eu não fico feliz por acaso, eu não fico triste por acaso. Sempre tem uma causa, sempre tem uma consequência. Eu tô alegre porque, vou dar um exemplo bobo, eu ganhei um presente, então, né? E a alegria, ela é de dentro para fora, né? Eu tô alegre porque a pessoa que eu mais amo me deu ali um presente, entende? Então, é muito importante esse cuidado mesmo do adulto. E o adulto, como a gente falou, eu acho esse ditado africano muito lindo. É preciso toda uma comunidade para educar uma criança. Não sou eu sozinha. Então, houve até um tempo desse aí, uma questão de uma... como é que fala? De uma
pessoa que criticou muito a questão da professora ter se posicionado em relação ao filho dela ter TDAH, né? Eu vou falar assim, eu vou falar para os professores, já que eu tenho essa oportunidade, eu trabalhei com professoras há muitos anos, sou coordenadora pedagógica há muitos anos, fui e agora estou na psicologia. Eu sou muito grata aos professores que identificam situações e perpassam para os pais. Porque tu imagina, tu como professora, tu percebe que aquela criança tem uma situação diferenciada, você vai levar aquilo para si. Eu não vou falar para o pai, para a mãe. Claro, o professor não é o psicólogo, não é o pediatra, não é psiquiatra e não é médico. Mas ele pode dizer, já que eu estou vendo que o seu filho não muito modificou. Ele era alegre, agora só quer sentar lá no fundo. Ele fazia as atividades, hoje já não quer mais, diz que não consegue, está com a autoestima baixa, tudo que eu peço ele não consegue. Eu acredito que isso não vai ferir, né? Só se a pessoa for muito sensível e muito assim, fora do padrão de comportamento para se sentir atingida. Eu sou grata. Se hoje o meu filho tem um laudo de autista, por incrível que pareça, eu já até falei aqui para você, eu com todo esse conhecimento, eu como mãe eu não conseguia ver. Foi preciso uma professora chegar e me sacudir e dizer, vai fazer uma avaliação neuropsicológica. E hoje eu sou muito grata porque eu consigo entender o meu adolescente em casa com TEA. Vamos à próxima pergunta que fala o seguinte: como os pais e cuidadores podem ajudar a promover um ambiente saudável para o desenvolvimento emocional das crianças? Maria, bairro União. Maria, perfeita a sua pergunta. Como, Maria? Primeira coisa, acolhimento. Eu como mãe, eu como tia, eu como vó, eu como cuidadora dessa criança, ela tem que olhar para mim e dizer assim, ali é a minha figura de apoio, de cuidado. É ali que eu tenho suporte. Mas muitas vezes não acontece, Jaque. As crianças olham para o adulto e ela tende a omitir situações. Porque depende como é essa criação, né? Ter a confiança dos pais. Exatamente. Como é essa cultura familiar? Essa cultura familiar é quando a Jaque chega e diz assim, mãe, sabia que hoje eu briguei na escola? Como é que a mãe vai entender? Nossa, Jaque, você brigou? Ela não parou para ouvir a Jaque. Ah, mãe, mas eu briguei na escola porque eu fui defender um amigo meu, porque tal. Então, vai depender. Por isso que eu falo que o acolhimento, ele é a chave para uma criação mais amorosa, mais afetiva. Ouvir o seu filho. Tem pais que acham que todo filho não está falando a verdade, que ele está fantasiando. Criança, não estou tirando aqui, pelo amor de Deus, criança fantasia, sim. Mas nós pais sabemos e devemos conhecer os nossos filhos. Então, acolhimento, acolher essa criança. Outra coisa, oferecer espaço de qualidade, tempo de qualidade. Tem um vídeo na internet que tem o pai balançando a criança num balançador e olhando para o celular. Falem vocês para mim, ele está presente? Ele está presente para o celular. Você acha de verdade que aquela criança que está sendo balançada pelo aquele pai, ela está sentindo-se acolhida, amada, olhada, percebida? É claro que não, porque quem ele está balançando ali é um ser humano que está processando pensamentos, emoções, situações. Aí lá na frente, ai, meu filho agora se isolou, não sei o motivo. Então, olhe também para você, como você, adulto, está conduzindo esse processo na sua casa de acolhimento, de atividade coletiva com a família. Ah, Dali, eu tenho que passar 24 horas grudada no meu filho, porque tem os radicais, né? Não, mas o tempo de qualidade. Sair para passear, tomar um sorvete, dizer que você o ama, trazê-lo para você, porque a hora que ele estiver com uma angústia no coraçãozinho, na hora que está pensando ali em dar uns cortezinhos no braço, pelo menos o adolescente, para afogar uma dor, ele sabe a figura de apoio que ele deve que ele deve procurar. Então, tempo de qualidade, ser uma escuta ativa, escutar além de ouvir, escutar com o coração e dizer, eu estou aqui para você. Você estando certo ou errado, estou aqui para você e para te ajudar a conduzir a situação. Né? Porque quem nunca errou? Mas os pais, eles se colocam muito, e aí, desculpa, gente, eu tá falando dos pais, mas é porque nós somos a figura, estamos falando de criança e adolescente, entende que o adulto somos nós. Nós, os pais, sempre queremos nos colocar nos pedestal de autoridade máxima. Somos autoridades, não somos autoritaristas, né? Eu posso ser firme com meu filho sem ser autoritarista, que a gente fala muito na escola, autoridade não é machucar.
não é bater, não é colocar de castigo o tempo inteiro. Autoridade é você olhar com firmeza e dizer, olha, isso aqui não pode acontecer. Você me entendeu? Isso é autoridade. E agora você vai ficar aqui um pouco para refletir, se ele for um adolescente. Agora não adianta você colocar uma criança de 5 anos para refletir, que ela vai refletir no quê? Do Papai Noel, não vai isso acontecer. Mas ser firme, né? Conduzir ali o processo de mãe, de pai. E outra, esse processo de criar, essa condução de criar um filho, ele vem desde o momento que eu descubro que eu estou grávida, né? Tem um livro que, se eu não me engano, é Os Primeiros 1000 Dias de uma Criança, e ele diz ali toda aquela angústia que a mãe passa, porque criar uma criança bem pequenininha, saiu da maternidade, chegou em casa, você tem aqueles primeiros apoios, e depois vão embora todo mundo, você fica sozinho, né? Aí entre as noites mal dormidas, entra a questão mesmo do cansaço, e você criando aquela criança. Você tem que criar um padrão de criação também. Ele não pode só simplesmente sobreviver, tem que ter regra, rotina para dormir. Claro que eu não vou me enrijecer numa regra, mas tem uma rotina, de 8 às 10 ele vai brincar, sei lá, cada pai tem o seu jeito de lidar. Tal hora ele vai dormir, para que eu também tenha um descanso, né? Para que eu também comece a perceber como é meu filho. Agora, se uma criança não tem regra, até para eu descobrir, já, se ele modificou o padrão de comportamento, eu não sei. Como é que eu vou entender? Se meu filho não tem regra, não tem limite, se na minha casa é de qualquer jeito, eu chego do trabalho, começo a gritar com as crianças dentro de casa, né? Porque eu também tô cansada, porque eu também... né? Aí começo a dizer para o adolescente, você tem tudo, você não faz nada. Você gostaria de ouvir isso? Você tem tudo, você não faz nada. Tipo assim, você gostaria que seu chefe dissesse para você, você é um inútil, você trabalha só nesse setor aqui. Então, muito da minha fala, do meu modo como mãe, como pai, como cuidador, vou conduzir esse espaço da criança e do adolescente, vai influenciar muito na questão mental, emocional e psíquica dessa criança e desse adolescente. E o adolescente ainda tem outro agravante. Ele chega dos 12 aos 19 anos, que mais ou menos a adolescência caminha por isso aí, começa toda uma mudança de padrão literal. Ele tem que se reconhecer enquanto ser humano nesse espaço. E ouve a mãe dizendo e o pai dizendo que ele não faz nada, que ele é um inútil. Ele tem que passar no vestibular. Olha a carga de responsabilidade. Ele só estuda, ele tem que passar no vestibular. Você tem a obrigação de passar no vestibular. E tá certo, e tem sim, mas o modo como eu conduzo esse passar no vestibular, o modo como eu venho conduzindo esse processo de estudo do meu filho, vai me dar autoridade para eu dizer isso a ele. Agora, se eu sou uma mãe que não vou numa escola, eu sou um pai que nunca foi numa reunião pedagógica, que eu só paguei escola, tem escola particular que o pai paga a escola já. Nem vai, né? E não vai na escola e nem compra o livro. Como é que esse adolescente ele se sente no espaço? Eu estou numa escola particular, onde todos meus amigos têm livro, eu falo isso com autoridade, porque eu vivia isso todos os dias, né? Tirava xerox, ajudava, porque o coordenador tem esse papel, muito de trazer esse adolescente, né? E como é que... Aí lá, chegou no ensino médio, agora você tem que passar no vestibular. Que autoridade esse pai tem? E na cabeça desse adolescente que funciona, você só estuda, você tem a obrigação de passar. Então, como eu, pai, acompanhei esse processo linear de estudo do meu filho, vai ditar muito. Por isso que crianças... É incrível, já que na escola as crianças bem-sucedidas são os pais presentes. E não adianta você dizer para mim, é porque eu trabalho, porque eu coloco comida dentro de casa. Eu vou dizer, igual eu falo pro meu filho, você não faz mais que sua obrigação, porque você se sujeitou a ser pai e a ser mãe. Então, você se sujeitou a estar presente. E tem lei que diz que o pai pode sim ir na escola do filho, basta pegar uma declaração. Então, a primeira linha de abandono que eu vejo, e os adolescentes, eles trazem muito essa angústia para mim, é quando ele entra lá para o 6º ano, que o pai abandona ele na escola. Você pode ir em qualquer escola. Quem quiser ir, pode hoje pegar a lista de presença de um pai de 6º ano. Vai ter 5, 6 pais presentes. Agora você pega lá o maternalzinho, todos os pais estão presentes. No primeiro ano de vida, o pai acompanha. Quando a criança entra na adolescência, o pai abandona. Tipo assim, ele já sabe tudo? Não sabe. Vou dizer para você, seu filho não sabe. O processo cognitivo dele está em formação, tanto quanto o processo quando ele era criança. Nós temos aqui no nosso cérebro chamado lobo frontal. Os estudos dizem que ele vai só estar construído a partir dos 23 anos. Esse lobo frontal, ele é responsável por planejamento,
Tomada de decisões. Então, como é que meu adolescente vai planejar o estudo dele se eu não estou ali para orientá-lo? Tomada de decisão. Como ele vai tomar decisão? Que profissão ele vai querer ser se eu não estive ao lado dele orientando, mostrando? Se a escola não trouxe projeto de vida? Você entende que para o adolescente é muita pressão? Mas nós, os adultos, como eu te falei, nós colocamos num patamar de autoridade máxima. Mas nós passamos por isso. Então, eu convido os pais que estão me ouvindo a fazer uma análise sua. O que você passou na sua adolescência? Para hoje você ser um advogado, para hoje você ser um médico, para hoje você trabalhar no administrativo, para já que está aqui no jornalismo. Quantas coisas você ouviu que te magoou e que você teve que ser muito forte e resiliente para estar aqui hoje? Por isso a questão de eu me entender enquanto ser humano, meu emocional. A Jaque falou que eu sou burra. Eu já sou madura o suficiente para dizer que é a opinião dela. Agora, uma adolescente que não tem um lobo frontal totalmente construído, ele não faz esse discernimento, Jaque, não faz. Vamos então para a próxima pergunta que fala o seguinte: quais são as principais causas de ansiedade ou estresse em criança e como identificá-las? Roberta Jardim Floresta. Bom dia, Roberta. Olha, como psicóloga e como professora, uma das principais causas de ansiedade é separação dos pais. Quando há uma separação, se ela não for uma separação muito planejada, Bem resolvida, né? Bem resolvida, mostrando para a criança que é por amor, né? E a criança participar de modo que ela consegue perceber que os pais, mesmo não morando na mesma casa, eles continuam sendo minha força motriz, sendo meu amor, sendo o meu condutor no processo. O amor, né? O acolhimento. O acolhimento. Porque o que a gente mais percebe é que quando os pais se separam, um dos dois vão se separar da criança. Isso é muito triste. Isso é muito, muito triste. A criança, você não tem ideia, se os pais estiverem me ouvindo, o quanto seu filho e sua filha sofrem. Ela pode não, e ele pode não falar para você, mas o sofrimento é algo assim, que machuca o coração de quem ouve. E eu falo isso também com muita propriedade. É muito sério. Então, a separação é uma dessas causas. A outra coisa é aquele abandono. Mesmo eu estando presente, eu não estou presente. É você não dar a devida atenção na devida faixa etária dos seus filhos. Esse abandono, mesmo, eu coloco a comida na mesa, eu ajudo, eu faço isso. Não, o seu filho quer você por inteiro. Quer aquela conversa, sabe aquele adolescente? Conversa de homem, conversa de mãe para filha, um bom papo. Então, esse abandono social, essa separação dos pais, a questão também do modo como eu conduzo e falo e levo ali aquela ação para dentro da minha família. Como a criança se percebe? Ela se percebe como serido naquele papel, naquele núcleo familiar, ou ela é só um ser que está ali vivendo, né? Então, a criança até dos 0 aos 6 anos, ela tem muito medo da morte. Então, quando ela começa a compreender que morte, na cabecinha dela, é uma perda, que ela não vai ter mais, então tem muito medo da morte, né? E aí, sabe o que eu percebo, e já vi muito? Os pais permitem que crianças assistam filme de terror. Aí a criança fica com porque, como eu falei, o lóbulo frontal dessa criança não está construído, ela não tem como ela criar um mecanismo de defesa dessa emoção do medo. Aí o medo traz ansiedade, que, consequentemente, vai chegar numa depressão, né? Então, essa questão do medo, aí eles têm medo da morte, de alguns desenhos, tipo aquele tem um palhaço It. Quantas crianças já não atendi por causa do tal do palhaço It? E que os pais permitem que assistam. Ou então, às vezes, os pais não é que o pai permite. Ele tem um irmão adolescente que está assistindo, ele passa a assistir. Mas é porque faltou acompanhamento. Nada, como a gente diz na psicologia, nada é por acaso. Nenhuma emoção acontece por acaso. Algo vai ter. Então, abandono social, abandono enquanto eu presente no âmbito familiar, separação dos pais, a questão do medo que não é trabalhado. Por isso que uma boa conversa. Quando eu percebo que meu filho está com medo da morte, que eu vou falar, vamos falar sobre, vamos conversar, mostrar e
E as crianças, elas entendem, dentro do padrão delas, elas vão entender. Vamos à próxima pergunta, que fala o seguinte. Vamos lá. Oi, bom dia, meu bem. Deixa eu lhe falar. Eu tenho aqui um de 12 anos, a minha filha, né? Muito ansiosa e depois ela não está estudando. 3 anos. Não está estudando com 3 anos e que ela não está na sala de aula e ela está mais ansiosa. Antônia. Tem 12 anos. 12 anos. Ansiosa, né? Tá. E a de 3 anos, ela ainda não está estudando e está ansiosa. Ela tem 2 filhas, uma de 12 e uma de 3. Muito ansiosa, as duas. Então, Antônia, obrigada pela pergunta. Olha a missão, né, Antônia? Aí, deixa eu te falar aqui. É consequência. Uma tem 12 tem ansiedade, a 3 tem ansiedade. Antônia, vale uma avaliação psicológica, tá certo? Vale procurar ajuda. O que está gerando essa ansiedade? Não tenho como eu, Dalila, aqui no nosso programa diagnosticar, né? Diagnosticar e te falar, Antônia. Mas é sério. Se você tem uma de 12 anos, que é uma adolescente, já com sintomas de ansiedade, como nós falamos no início do programa aqui, a influência que o outro tem, né? E já está gerando para a pequenininha de 3 anos, que deve ser uma criança linda e que nenhuma das duas merecem passar por isso. E eu vou dizer para você, tem ajuda. Vá atrás, vá num posto de saúde, procure um pediatra, fale sobre, porque isso é muito sério, é muito importante ser cuidado e olhado. Ele vai lhe encaminhar, eu tenho certeza absoluta. Aqui eu não posso dizer o que está causando. Como eu falei, cada família tem um contexto social, Antônia, um contexto cultural, um contexto de lidar com as relações em casa. Eu não sei como é o seu esposo, se você tem esposo, se as crianças têm amigas, como eram essas crianças na escola, se ela sofreu algum bullying na escola, se ela tem uma dificuldade de aprendizagem. Então, vocês percebe que são muitas nuances e características que vai definir uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico. Então, essa ajuda, você precisa hoje, Antônia, de ajuda profissional. Te oriento a fazê-la o quanto antes, tá bom? Um abraço forte aí para você e siga em frente que vai dar certo. É verdade, né? Ele mandou outra mensagem, não foi? Olha aí, ó. Boa tarde, meu anjo. Eu não tenho uma criança de 3 anos. Ela tem 3 anos que não estuda dentro de uma sala de aula e de 12 anos que a gente mora aqui no Conjunto Cidadão, a Antônia. Então, a de 12 anos... Não, a de 3... Volta aí de novo, Paulo. A criança de 3 anos, ela não... tá. Ela tem uma de 12, mas que 3 anos não vai para a escola. Por quê? Mas será que é ansiedade alguma? Pronto, Antônia. Bem, pelo menos a primeira pergunta, se algum pai, alguma mãe está passando por essa situação, já sabe que precisa procurar ajuda. Acontece muito de adolescente chegar numa fase que ele não aguenta o ambiente escolar. É um peso emocional muito grande. E daí, cabe entender o que aconteceu. Se ela já nasceu com essa condição, dessa autoestima muito baixa, dessa ansiedade, porque tem a questão que a gente já nasce, que o ser humano já nasce com essa predisposição, ou se aconteceu algo, seja no âmbito da escola, algo que modificou cognitivamente esse padrão e esse comportamento emocional da sua filha, que, como eu falei, não vamos conseguir definir aqui. Não sei se você já procurou ajuda do motivo dessa ansiedade. Não sei se você já sentou para ter uma conversa com ela, assim, que às vezes uma boa conversa ajuda a gente, não que a gente vai entender totalmente o processo, mas que vai nos acalentar um pouco mais. Como é que a sua relação com sua filha é uma relação de mãe e filha, é uma relação de amizade, é uma relação conturbada, amorosa. Mais uma vez, você precisa de ajuda. Não sei se você já está tendo ajuda de profissional.
Eu espero que esteja, porque é extremamente importante esse apoio profissional hoje, né? Essa questão desse isolamento diz muito, não me cabe te falar aqui na televisão, o que vai dizer esse isolamento, por que eu quero ficar sozinha, e eu também tenho que respeitar, ela é uma menina de 12 anos, então isso é muito clínico, isso é muito pessoal, mas acontece. E acredite, Antônia, não é só você que está passando por essa situação. Temos muitas e muitas famílias que hoje a criança ela não consegue, ela tem uma fobia social. Aí eu também não posso dizer que a sua filha tem uma fobia social, não me cabe aqui dar um diagnóstico, mas tem crianças que sofrem de fobia social, onde aquele ambiente machuca muito ela se sente muito julgada, ela se sente muito olhada, muito vista, né? Essa pressão. Também não sei como é que é a condução do celular na vida da sua filha, porque o celular ele passa uma imagem muito bonita, muito positiva, do aluno muito inteligente, das meninas muito bonita, muito bem arrumada. Então, não me cabe, Antônia, aqui te fazer uma análise do processo da sua filha, mas sim você ir atrás de um apoio psicológico para ela e para você também, que você como mãe precisa estar bem para poder ajudar sua filha de 12 anos, que há 3 anos frequenta presencialmente a escola. É verdade, e a gente tem a rede pública, né, que tem um atendimento, Perfeito. Vai na unidade de saúde mais próxima, pede encaminhamento para o CRAS, que lá tem profissionais adequados para ajudar você. E se você tiver uma condição maior, você pode pagar um psicólogo, fazer todo esse caminhamento e tratamento com o seu filho. Mas na rede pública tem. Às vezes é difícil, né? Porque nem tudo é muito fácil. A gente sabe na rede pública. Mas não é impossível e tem todo esse procedimento que você pode alcançar sim o tratamento para sua filha. E eu só queria pontuar, e também nós temos uma lei escolar, que a criança ou adolescente ele tem que frequentar a escola. Hoje já está mais flexível em algumas situações. Eu não sei como é que a Antônia conduz esse processo, que acordo ela fez com a escola, se ela entrou com alguma jurisdição. Para você ver, já que é um processo bem delicado e que cabe muito cuidado para lidar. E vamos para a próxima e última pergunta, porque nosso tempo já está estourado, né, Dalila? Qual é a importância do vínculo familiar na saúde mental das crianças e como fortalecê-lo? Rosana Centenário. Rosana, linda sua pergunta. Eu acho que já foi respondida. A importância da família é total, a base, né? É a base. Imagina a construção de uma casa. Quando você constrói uma casa, a primeira coisa que se faz, eu não sou pedreiro, não sei fazer, mas engenheiro não sou. Mas eu acompanhei e eu sei que colocam pedras muito fortes, uma camada de cimento muito forte, coloca-se o ferro, então faz um alicerce muito forte. Então, como essa família vai alicerçar do processo do 0 aos 6 anos de idade, como é que vai ser essa camada familiar de amor, de cuidado, de escuta, de firmeza no educar. Não é bater, não é colocar de castigo, é ser firme autoridade como pai deve ser. Eu não sei vocês, mas a minha mãe, só o fato dela fazer assim com o rosto, pronto, eu já entendi. Olha a figura de autoridade que essa pessoa exercia sobre mim. Ela me criou desde o 0 ano, então cabe a ela ter uma figura de autoridade sobre mim. Então, a família, o acolhimento, ela é extremamente importante. Não estou tirando aqui a obrigação da escola, do Estado, de uma qualidade de vida. E a nossa cidade, ela é linda. A nossa cidade oferece qualidade de vida, praça. Olha, seu filho está estressado em casa, quantas vezes eu passo ali, eu acho que é Ayrton Senna que tem aquelas aguinhas. Quem tem criança aí de 0 a 6 anos, leve para tomar banho naquela praça, gente. Você vai criar uma emoção, uma lembrança emocional linda, você e seu filho tomando banho. Eu tenho certeza que ele vai levar para a vida inteira. Meu marido tem essa prática de todo dia levar meu filho na praça para brincar. Olha a lembrança, eu vou perguntar para vocês que estão em casa, qual a lembrança mais afetiva, emocional que você tem do seu pai, da sua mãe ou do seu cuidador? Você vai, e sabe como isso foi construído? Porque ele te levou, porque ele te proporcionou. Então, proporcionar qualidade, uma boa conversa, uma pipoca, um filme legal, um abraço,
ter rotina, abraçar seu filho, sua filha, não importa se ele tem 50, 60, 80, 90 anos, diga que o ama, diga que ele é importante para você, diga que ele te faz feliz. Você já imaginou a sua mãe chegando e dizendo, olha, Jaque, você me faz muito feliz, sabia? Olha a mudança de padrão de comportamento, de emoções que esse A minha mãe logo chora. Ela tá assistindo aí. E sabe por que a gente chora? Porque traz uma emoção muito grande, traz muitas memórias boas e as conquistas de ver a filha onde chegou, né? Então, a família é a base muito forte. Claro, gente, eu não tô aqui dizendo que a família é responsável por tudo e que não vai acontecer. Tem, como eu falei, tem situações que a pessoa já vai nascer, ela tem a predisposição a ter ansiedade, a ter depressão, porque esse cérebro não organizou todo esse processo aqui e vai acontecer. Mas que eu posso ajudar, ter uma condição saudável para mim, para a minha família e para o meu filho, não tenho dúvida disso que a família é a base. Verdade. Dalila, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no quadro de saúde. Deixa aí seu Instagram, quem quiser acompanhar a Dalila. A Dalila também faz vídeos lá na rede social dela e eu tenho certeza, se você mandar alguma mensagem, ela vai responder, vai estar ali disponível para você que está acompanhando ela aqui na Band hoje no quadro de saúde. Então, eu tenho o Instagram, que é Dalila Psi. Pode me acompanhar lá, clique lá tem um linkzinho que você vai entrar para falar comigo pessoalmente, eu vou responder as questões, até a Antônia se quiser. De novo, repete, Dalila? É arroba Dalila Psi, tá bom? Eu atendo também na Clínica Hortus, que é ali no Caçari, na Avenida Bandeirantes, se eu não me engano. Avenida das Américas, vão me bater. 192, vocês podem ir lá presencialmente, marcar uma consulta, terei um prazer, será um prazer atendê-los, tá bom? E eu então pesquisar a Clínica Hortus, tem o telefone também. Obrigada, Dalila. Obrigada, então, até a próxima, né? A gente está no mês de janeiro, mês branco. É importante essa orientação para os pais, mas principalmente das crianças. E eu quero desejar para todos assim, um ano incrível e que não esqueçam que hoje é o melhor dia da sua vida, porque você está vivo, você está aqui. Hoje é feriado, nós estamos aqui batendo papo. Hoje é o melhor dia das nossas vidas, tá bom? Um abraço para todos, 2025 incrível. Obrigada, Dalila. Até a próxima, se Deus quiser.